Quantos querem receber a palavra do Senhor hoje aqui? Diga para alguém perto de você, diga: Deus tem mais, muito mais para a sua vida. Amém? Diga para uma outra pessoa, diga: você nasceu para estar ligado com Deus. Acho que você não comemorou isso. Você nasceu para viver ligado a Deus, querido. Você nasceu para estar conectado ao Senhor. E o diabo não vai poder impedir a sua comunhão com Deus. Quantos podem dizer amém? O Senhor é poderoso para fazer mais na minha vida e na sua vida. Levante a mão direita e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Eu preciso receber a tua palavra. Diga amém. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Eu já tinha vencido, vocês viram que eu já tinha aberto. Empatou essa. Vou te dar uma chance. Verso de número 16. Todos acharam? Você pode ler comigo? Vamos lá? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Diga para quem está perto de você, diga: a sua história não começou no dia em que você nasceu. Não começou no dia em que seus pais se conheceram. Diga: a sua história não começou na terra. Ela começou no céu. A minha história não começou no dia em que meus pais se conheceram aqui na Praça João Pessoa. A minha história, meu irmão, não conheceu no dia que eles se casaram, 1º de maio de 76. Ali eu comecei a tornar uma possibilidade. A minha história, querido, não começou em 30 de abril de 77. Outro dia eu estava até reunido com algumas pessoas e o pastor estava contando, assim, eram pastores, e ele disse assim: eu cheguei em Suzano há 20 anos, com a roupa do corpo, tal, e contando a história dele. Eu falei: eu estou pior que você. Porque eu cheguei em Suzano há 37 anos. E eu não tinha nem roupa no corpo. E a primeira coisa que fizeram foi me pegar pelo pé e dar uma palmada. Eu cheguei na cidade apanhando. Falei: você desembarcou aonde? Ele falou: na estação. Eu desembarquei na Santa Casa. Mas a minha história começou muito antes disso. A Bíblia me diz que lá no céu Deus tem um livro, e nele Deus escreveu a minha história. Ei! O céu tem um livro com a sua história e ela está escrita. Diga para quem está perto de você, diga: o capítulo triste é só para dar mais emoção. A minha história foi escrita pela mão de Deus. Quantos podem dizer amém? Quando nada havia sido criado, nada havia sido formado, Deus já havia me criado. Diga glória a Deus. Diga assim: eu nasci da vontade de Deus. Diga de novo: eu nasci da vontade de Deus. Não foi vontade do seu pai, não foi vontade da sua mãe, foi vontade de Deus. Deixa eu criar algo aqui na sua mente e no seu coração, que muitas vezes você fica aí se sentindo: eu nasci em tal família, eu sou filho rejeitado, eu não conheci meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só estava procurando um ventre bom para colocar você, porque a sua história já existia. Porque eu nasci numa família assim, porque meu pai era isso, porque minha mãe era aquilo. Ei, Deus só estava procurando um ventre bom e saudável, que Ele pudesse dizer assim: é ali que Ele vai começar, é ali que Ele vai dar o início.
Querido, Deus é um Deus que desenha primeiro e faz depois. Deus desenhou você no céu e te construiu aqui na terra. Deus é assim, Ele tem uma visão e depois uma ação. Sabe o que Deus está dando para a sua vida nesses dias? Você aprender como Deus trabalha no reino dEle. Visão e ação. Você veio aqui, meu irmão, não foi para agir. Aqui você veio receber visão. E quando você sair por aquela porta, Deus vai te capacitar a ter ação. Quantos podem dizer amém? Amém? E falando em nascer e tudo mais, as crianças podem ir para a escola bíblica. Puxa, agora que eu estava empolgando. Mas é que eu estava tão empolgado para pregar essa mensagem para vocês que eu esqueci das crianças. Vai lá, Deus abençoe. Eu não sei como é que sai tanta criança dentro desses corredores. Começa a surgir assim, vai surgindo, elas vão tomando conta. Diga, eu nasci da vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Sabe por que o diabo ele é a favor do aborto, querido? Porque ele é contra a vontade de Deus. E alguém que nasce está cumprindo a vontade de Deus. O plano de Deus é que nascessem muitas pessoas. Quantos podem dizer amém? Quando Deus olha para Adão e Eva, ele diz assim: crescei e multiplicai, enchei a terra. Diga glória a Deus. Satanás se levanta a favor do aborto, querendo matar os planos de Deus, assassinar os planos de Deus. Por isso, querido, nós temos que prestar muita atenção, porque o governo que está aí é a favor do aborto, e nós somos a favor da vida em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora, quando o ser humano vem à terra e muitas vezes vive uma vida que a gente diz assim, mas essa vida não tem nada a ver. Eu quero que você aprenda uma segunda verdade. Efésios capítulo de número 1. Achei. Efésios capítulo de número 1, verso de número 3. Quem achou? Diga glória a Deus. Vamos lá? Diz aqui o texto o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, note a palavra elegeu, nele, antes da fundação do mundo. Você já tinha recebido um voto de Deus, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrir-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Diga amém. Volta o verso 12 para mim, por favor. Todos podem ler comigo o verso 12. A igreja toda, vamos lá? Com o fim de sermos para louvor da sua glória,
Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Diga para 3 pessoas: o seu destino é a glória. Eu não apenas nasci da vontade de Deus, mas eu nasci para a glória de Deus. Diga amém. Eu não apenas nasci do plano de Deus, mas eu nasci para que Deus seja glorificado na minha vida. E isto já fora escrito nos livros de Deus, como nós vimos lá. Note algumas palavras que vão fazer todo sentido. Verso de número 3, ele diz que já nos abençoou. Quando ele nos preparou para o nascimento, já nascemos debaixo de bênção. Diga amém. Aí você talvez vai dizer: bispo, eu não consigo entender isso, eu não sabe a minha história, não nasci tão debaixo de bênção assim. Segura que não vamos chegar lá, mas acredita, você nasceu para ser abençoado. Você não nasceu apenas da vontade de Deus, mas você nasceu para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém aqui neste lugar? Escuta, verso de número 3, nós já fomos abençoados. Verso de número 4, nós fomos eleitos. Diga comigo: eleitos. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. O objetivo é que em algum momento nós nos tornássemos santos. O que a palavra santo quer dizer? Separado. Diga comigo: separado. Eu preciso desconstruir uma ideia de santo que você tem. A gente tem uma ideia de santo assim: puxa, santo é um ser assim muito bom, muito perfeito, com uma carinha muito assim, que não reage a... Não, a Bíblia não diz que isso é santo. A Bíblia diz que a pessoa santa, ela é separada, ou seja, ela se separa do mundo. Irmão, é quando a gente se desgarrou do mundo, quando a gente se separou do mundo, o Espírito Santo começou a cumprir a vontade de Deus em nós. A nossa primeira chamada é a chamada da santidade. Diga: minha primeira chamada. Diga forte: minha primeira chamada é a chamada da santidade. Qual é a chamada da santidade? Não é a chamada da perfeição. A chamada da santidade é a chamada da separação. O problema da religião é que ela inverteu a ordem das coisas. Ela colocou primeiro a santificação para depois o santo. Santificar para ser santo. Isso nunca vai dar certo. Qual é a ideia que a maioria das pessoas tem? Deixa eu te explicar. A ideia da maioria das pessoas é essa: eu vou me santificar para me tornar santo. Não é isso? Sim ou não? É ou não é, pessoal? Eu vou me santificar para me tornar? Resultado: ninguém vai se tornar santo assim. Porque esse é o princípio da lei. Eu vou fazer as obras, eu vou fazer isso para que então me torne santo. Não dá certo. Eu tenho que primeiro me tornar santo, para depois eu me santificar. Bispo, explica melhor isso aí, para não confundir a minha cabecinha. Claro que eu explico, estou aqui para isso. Se eu fico assim, olha, não, eu preciso resolver todos os meus problemas internos, espirituais, ter perfeição, para que então eu me torne santo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Mas aí em Cristo Jesus eu primeiro me torno santo. Santo quer dizer? Santo não é perfeito, santo é simplesmente... Então eu tenho aqui uma vida toda conturbada, toda tomada em um ambiente espiritual sujo. Eu descubro Jesus, o que eu faço? Eu me torno... Eu saí de lá. Eu não estou mais no mundo. Não estou mais no meio do pecado. Embora eu tenha os meus pecados. Embora eu tenha os meus erros. Embora eu tenha as minhas falhas. Mas eu não estou mais lá. Então eu sou santo. E o que eu vou entrar agora? Num processo de santificação. Que aí vem o aperfeiçoamento. E aí dizer assim: seja santo como eu sou santo.
Então o que Deus está dizendo para você hoje? Seu primeiro chamado, para que você possa viver aquilo que eu tenho para a sua vida, se separe, seja santo. Aí na sequência, veja o texto, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aí o que é? O irrepreensível é que nós abandonamos o erro. Primeiro eu me tornei santo, me separei. Agora eu vou me tornar, qual é o meu segundo chamado? Ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É quando eu tiro da minha vida aquilo que dá o direito de acusação. E eu quero liberar essa palavra para você hoje. Deus te separou esta manhã, te fez santo, e Ele está te treinando para ser irrepreensível. Tudo que dá o direito de Satanás te acusar, vai cair por terra hoje. A palavra vai te lavar, o sangue vai te cobrir, e você vai sair daqui separado, santificado, purificado na presença do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Então, uma vez que eu me separei, que então eu entrei num processo de aperfeiçoamento, de melhora, de acerto, verso 6 diz o quê? Para louvor e glória da sua graça. Eu nasci da vontade de Deus, Salmo 139, 16. Eu nasci para a glória de Deus, Efésios 1:6, Efésios 1:12, diga glória a Deus. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos recebem isso? Sua vida vai glorificar o nome de Jesus. Sua vida vai glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós nascemos. E é por isso que o diabo não quer que você viva a vontade de Deus. Quem me entende? Terceira base para nós aqui hoje, Jeremias 1:5. Cheguei. Patou. Três a 2 para mim, né? Tá contando? Tá emocionante isso aqui, hein? Diga glória a Deus. Verso número 5. Todos chegaram? Anote, por favor, isso na sua Bíblia, é muito importante. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Diga, eu nasci da vontade de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para a obra de Deus. Eu nasci para a vontade de Deus. Eu nasci para o querer de Deus. Quando Deus visita Jeremias, Ele diz: Jeremias, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu te conheci e te separei, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que Ele está dizendo? Jeremias, a tua vida não é tua, a tua vida é minha, porque eu já dei ela e fiz dela o que eu queria. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: não adianta lutar contra. Diga, você só vai se machucar. Escuta. Ele está dizendo ao Jeremias: eu te separo, eu já te dei, a sua vida é minha. Você está nascendo aí, você acha que a sua vida é sua, mas a sua vida é, e eu já fiz dela o que eu queria fazer. Sabe o que acontece? Que você fica tentando fugir da vontade de Deus. Você fica tentando correr da vontade de Deus. E Deus está dizendo: eu já dei a sua vida. Você vai ir, você vai voltar. Você vai lá, vai espernear, e daqui a pouco você está aqui de novo. Jeremias, é mais fácil obedecer. É mais fácil aceitar. Quando Ananias vai falar com o apóstolo Paulo, nós estamos em Atos capítulo 9, só para te dar referência. Quando Ananias vai falar com o apóstolo Paulo,
que não era apóstolo Paulo ainda. Ele diz assim: ô Paulo, Deus te separou para você ser o pregador dos gentios. Ele vai te usar para pregar o evangelho que você hoje questiona, persegue, ele vai te usar. E eu já venho com um recado duro para você, Paulo. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ô Paulo, se você tentar lutar contra o que Deus já estabeleceu a seu favor, a seu respeito, vai doer. Diga: eu nasci da vontade de Deus. Diga: eu nasci para a glória de Deus. Diga: eu nasci para o propósito de Deus. E por que a nossa vida se machuca? Porque a gente tenta escapar desse propósito divino. Jeremias, aproveita que você é menino, sofre menos, Jeremias. Entende uma coisa: você nasceu da minha vontade, você nasceu para a minha glória, e eu já fiz da sua vida o que eu queria fazer. Eu já destinei a sua vida para o meu propósito. Você pode se rebelar, você pode espernear, você pode ir, mas você vai voltar. É Jonas. Cutuca quem está perto de você, diga: é Jonas. Diga para alguém perto de você, diga: no propósito de Deus, tem duas maneiras de viajar. A primeira é de primeira classe. Navio com passagem paga, aceitando o propósito divino. Amém? Qual o preço para viajar o propósito de Deus de primeira classe? Te falo agora, quer saber? Rendição. Qual o preço? Qual o preço? Rendição. Me rendo. Agora tem um outro jeito, mas que no fim vai dar no mesmo. Você só vai escolher a maneira de viajar, mas você vai chegar lá. Deus visita Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá a tal lugar. Jonas pode dizer: eu me rendo, estou indo lá fazer a sua vontade. Mas tem outro. Não, eu não vou fazer a sua, eu vou fazer a... Eu não vou fazer a sua, eu vou fazer a... Eu não vou para Nínive. Eu vou pegar um navio para o outro lado. Eu vou para Tarsis. Eu vou para outro caminho. Você pode ir de navio, ou você pode ir no ventre do peixe. Quem já limpou peixe? Como é que é a barrigada do peixe? Talvez você diga assim: Bispo Júlio, minha vida está parecendo uma barrigada de peixe. E eu vou lhe dizer: se rende, que Deus vai te pôr na praia que Ele quer. Se rende, que Deus vai fazer a vontade dEle na sua vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu não sei se você consegue perceber uma progressão. É bom. Tem coisa que é boa, mas não é agradável. Concorda comigo? Sim ou não? Tem coisa que é boa, mas não é agradável. Então, às vezes, a gente vai começar com a obra de Deus e a gente vai dizer assim: pô, não é muito agradável, mas é bom. E a tendência é que com o tempo, o que é bom se torne também agradável. E o que é bom e agradável vai se tornar... Você não quer isso? Sim ou não? Quando você pega o seu filho e bota ele na escola, ele até agora tinha toda a liberdade do mundo,
Talvez as crianças que nós conhecemos hoje, elas já nascem dentro da escola, né? Antes do parto, elas já estão matriculadas na escola, a maioria delas. Mas nós não, assim, os da minha idade, né? Os que já estão ficando careca e de cabelo e barba branca, como eu. Hoje de manhã acordei, olha a motivação que eu recebo. Nossa, mas seu cabelo está com uns cabelos brancos grandes aqui, né? A barba também tem umas branquinhas já, né? Eu falei, amor, peraí, me levanta. Mas nossa senhora, a gente brincava, a gente curtia, a gente estava livre, a gente ia para a rua, a gente brincava no quintal. De repente alguém falou, olha, a partir de agora, você vai para a escola. Não sei se vocês tiveram problema com isso, eu tive. Eu jogava bola, eu subia na árvore, eu corria para lá, eu brincava na rua, eu andava de bicicleta, eu fazia todas as minhas coisas. De repente eu falava assim, agora vai pôr o uniforme e ficar sentado dentro da sala de aula. Ah, foi luta. Mas aquilo era bom. Embora não fosse, tem coisa que é boa para você. Embora ainda não lhe pareça, há uma progressão nos propósitos divinos. Abraça hoje porque você sabe que isso é bom. E logo vai se tornar agradável. E o caminho vai levar a ser perfeito. Eu nasci da vontade de Deus, eu nasci para a glória de Deus, mas eu nasci para aquilo que Deus quer fazer da minha vida. Aquilo que Deus deseja fazer de mim. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra e aplaudir o Senhor? Diga comigo, esta é a verdade. Amém? E conhecereis a verdade vos? Então sua vida não é um fracasso, sua vida não é uma desgraça, sua vida não é um peso, sua vida não é uma maldição. Sua vida é da vontade de Deus, para a glória de Deus e com o propósito de Deus. Bispo, então o que aconteceu com a gente? Porque quando a gente coloca hoje a nossa vida na balança, quando eu digo nossa, não digo só da igreja, mas a vida da humanidade, se a humanidade nasce da vontade de Deus, para a glória de Deus e com um propósito de Deus, o que acontece com esse mundo que nós estamos vendo hoje, e nós chegamos nesse ponto? Isso é a obra do pecado. E se nós combatermos o pecado na nossa vida, o que vai acontecer? Toda essa verdade vai vir e se estabelecer em nossa vida plenamente. Quantos podem dizer amém? Então hoje eu quero desafiar você a uma luta firme contra o pecado. Quantos podem se alistar no exército de Deus para combater o pecado aqui hoje? Quantos podem dizer, Senhor, eu quero me propor a combater o pecado, para que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida possa vir se cumprir em mim? Quantos podem dizer amém? Amém? Então vamos dar uma olhada em Gênesis 3, lá onde tudo começou. Amém? Algumas coisas que nós precisamos entender. Verso de número 1. Todos acharam? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Duas coisas você tem que entender aqui, olhe para mim. Número 1, Satanás é um ser real.
Vamos dizer? Satanás é um ser real. Ele não é uma figura didática, como muitos querem colocá-lo. Ele não é um ser mitológico, como alguns querem apresentá-lo. Satanás é um ser real. Diga amém. A Bíblia diz que, lá em 1 Pedro 5,8: vigiai, sede sóbrios, Satanás, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar, consumir, devorar. Ele é um ser real, ele é um ser próximo, ele é um ser ativo, ele é um ser perigoso, ele é um ser violento. Satanás é um ser real. Amém? Aí alguns podem dizer, mas como Satanás aparece aqui? Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, capítulo de número 2, a partir do verso 11, Paulo vai dizendo que assim como Satanás, na figura da serpente, enganou a Eva, também ele de alguma maneira quer agir em nossos dias. A mesma serpente continua agindo. Então, primeiro, ele é um ser real e ele é um ser presente nos nossos dias. Amém? Ele é um ser real e um ser presente nos nossos dias. Paulo escreveu: temo que assim como a serpente enganou a Eva, também engane a vocês. Ele é um ser real nos nossos dias. Se ele é presente, se ele é real, queridos, nós precisamos ser vigilantes e sóbrios. Anote essas duas palavras: vigilantes e sóbrios. Amém? Quando fala de vigilância, fala de atenção. Quando fala de sobriedade, fala de entendimento. O que tem acontecido com muitos é que deixamos de ser vigilantes e deixamos de ser sóbrios às vezes. Nós precisamos casar vigilância e sobriedade, atenção e conhecimento. Por quê? As estratégias do nosso inimigo são estas. Qual é a primeira que a gente vê nesse texto aqui? A gente vê o disfarce. Diga para quem está perto de você: disfarce. A estratégia é essa: disfarce. Satanás é um especialista em disfarces. Ora, o que é uma tentação? Eu já tenho explicado aqui algumas coisas sobre tentação e provação. Eu já disse que tentação é o diabo tentando tirar o pior de dentro de você. Provação é Deus tentando tirar o melhor de dentro de você. Mas também existe um outro aspecto da tentação. Pode voltar a imagem para mim aqui. Também existe um outro aspecto da tentação. A tentação é uma coisa que eu queria que você guardasse isso. A tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa do jeito errado. A tentação também é a oportunidade de fazer uma coisa boa do jeito errado. Ora, é bom adquirir conhecimento e sabedoria? Sim ou não? Mas é errado adquirir conhecimento e sabedoria indo contra os planos de Deus. Sim ou não? Amém? Ora, é bom ganhar dinheiro? Sim ou não? Eu acho bom ganhar dinheiro. Mas o que é a tentação? É a oportunidade de fazer uma coisa boa do jeito errado. Não, olha, faz desse jeito aqui e você vai levar um bônus aí, ó, que nós vamos preparar para você. Ganhar é bom, mas não desse jeito. Não assim. É o Senhor quem nos enriquece, é o Senhor quem nos prospera. Sim ou não? É ou não é? Eu ia falar um negócio aqui, fala ou não fala? Pois não briga comigo, vocês que disseram para votar. Irmão, fazer sexo é bom? Nossa, eu preciso fazer um encontro de casais aqui. Os irmãos ficaram calados, e as irmãs não esboçaram nenhuma reação. Tem alguma coisa errada dentro da sua casa, irmão. É bom demais.
Sim ou não? Mas tem um jeito certo de fazer. Tem ou não tem? É bom, não é? Mas o diabo não fica oferecendo sexo o dia inteiro na televisão, na rua, nas publicações? Fica ou não fica? É a oportunidade de fazer uma coisa boa. Amém? Amém, pessoal? É uma coisa boa? É bom, foi Deus que fez. Do jeito errado. Que o Espírito Santo hoje nos mostra essas coisas. Quantos podem dizer amém? Tentação muitas vezes é isso que o diabo está dizendo. Olha, é fazer uma coisa boa, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, isso tudo, mas do jeito errado. A primeira estratégia do diabo é disfarçar. Ele disse à mulher, é assim, ele se disfarça. Ele joga lá algo assim. A segunda estratégia de Satanás, anote isso, é o questionamento. A primeira é o disfarce. A segunda é o questionamento. Deus coloca algo e a pessoa começa a questionar. Mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Irmão, é mais fácil fazer o quê? É mais fácil o quê? Se rende, irmãos. Às vezes eu não consigo entender, às vezes eu não consigo compreender, mas ainda assim eu posso acreditar. Diga amém. Às vezes, por exemplo, eu estou falando lá com o engenheiro. Tem muita coisa que eu vou falar com o engenheiro, eu entendo. Mas eu tenho que fazer o quê? Tenho que acreditar. É igual eu estava brigando por causa de uma coluna. Eu falei, eu não quero essa coluna aí, essa coluna vai me atrapalhar. Eu vou estar pregando, essa coluna vai me atrapalhar. Eu não quero esse troço aí não. Aí ele falou assim, mas se eu não pôr essa coluna, o negócio cai. Eu falei, não, mas não dá para puxar para cá, empurrar para lá. Ele falou, não, tem que ser assim, porque o ferro tem que vir aqui, tem o negativo, o positivo. Eu falei, mas ele é elétrica? Ela, não, é força. Aí eu falei, eu não entendo, mas tudo bem, vai botar a tal da coluna lá. Aí eu fui no outro que fazia os cálculos estrutural, aí ele começou a falar aí ele queria colocar mais coluna. Eu falei, não, rapaz, coluna para pastor é igual demônio. Eu falei, nós vamos começar a nossa conversa assim, ó, coluna, para mim, assim, ó, desenha aí, você é engenheiro, né? Então desenha, coluna, vamos fazer uma fórmula, igual demônio. Aí o cara tomou um choque assim, né? Não, porque é verdade, irmão. Às vezes eu vou ver salão para alugar para as igrejas. Aí você olha o salão bacana, da hora. A hora que o corretor levanta a porta, ou abre a porta assim para entrar. Aquele mar de coluna dentro. Eu falei, o demônio chegou primeiro, vamos embora. Quem está me entendendo? Tem hora que a gente não, mas a gente precisa acreditar. A segunda estratégia de Satanás é o questionamento. Ele começa a questionar. Foi isso mesmo que Deus disse? Mas será que é bem assim mesmo que Deus está querendo falar? Ou será que as coisas vão acontecer desse jeito? É o que está aqui no texto. E a terceira estratégia de Satanás que tira a gente de tudo que eu lhe disse na primeira parte da mensagem é a negação. Primeiro ele disfarça, depois ele questiona, e então ele nega. Olha o que diz o verso 4. Ele nega com uma veemência. Olha o que diz aí. Então a serpente disse à mulher. O que ela disse à mulher? Certamente não morrereis. É uma negação firme, uma negação firme. O que o diabo quer? Tirar a gente desse propósito. Eu nasci para a glória de Deus, eu nasci da vontade de Deus, eu nasci para os propósitos de Deus. Mas por que então a minha vida não é tudo isso que o Senhor disse que seria? Porque nós permitimos muitas vezes que o diabo, disfarçado, coloque pontos de interrogação na nossa cabeça. E por fim,
negue o que Deus já afirmou a nosso respeito. Porque tudo que Deus preparou para nós depende de conhecimento. Depende de conhecimento. Quando você lê lá o texto que lemos de Efésios 1, do 1 ao 14 que nós lemos, você vê assim: então nos foi revelado o mistério. Quando nós descobrimos essa vontade de Deus, o que acontece conosco, querido? Então tudo isso que Deus planejou, programou, vai se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus veio revelar para você o quê? Você nasceu da vontade de Deus, você nasceu para a glória de Deus, e você nasceu para os propósitos de Deus. Mas por causa do disfarce, da dúvida e das negações que Satanás joga na nossa vida, nós perdemos tudo isso. Mas eu tenho uma boa notícia, a mensagem não termina assim. Deus tem providenciado a nossa restauração. Algumas coisas a notar no texto que segue. Deus então chama Adão e pergunta: onde estás? No verso de número 9. Ainda que tenhamos errado, ainda que tenhamos nos afastado, ainda que estamos negando, ainda que estamos duvidando, Deus continua a nos procurar. Quantos podem dizer amém? Essa é a melhor notícia que nós poderemos dar esta manhã. Deus está procurando o pecador, Deus está procurando aquele que se afastou, Deus está procurando aquele que duvidou, aquele que negou, aquele que errou. Deus não deixa de nos procurar. Deus é justiça, mas também é amor, e o seu amor no impele, o seu amor o faz, o move em nossa direção. Quantos podem dar glória a Deus aqui, querido? Deus não sabia? Deus sabia. Porém Deus está dizendo que, aonde está? Onde está? Estou te procurando. Sabe o que Deus veio fazer aqui esta manhã? Ele veio dizer assim: ó, talvez você tenha negado, talvez você tenha duvidado, talvez você tenha saído do caminho, mas eu quero dizer uma coisa: eu quero você comigo de volta, eu quero você ao meu lado de novo, eu quero andar com você. Diga para umas 4 pessoas: Deus não desistiu de você. Deus não desistirá de você. Deus não abandonou os projetos, o plano. Ele continua pensando da mesma maneira. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nesta hora. Dá um glória a Deus aí. Deus não desistiu dessa igreja, Deus não desistiu da minha vida, Deus não desistiu da nossa família. Ele está procurando, ainda que errado, ainda que torto, ainda que falho, ainda que na lama, Deus está procurando Verso número 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu. Diga para quem está perto de você, diga: Deus não te criou com esse medo. Diga: Deus não te criou com essa malícia. Deus não nos criou com medo, Deus não nos criou com malícia. Mas aqui a mente do homem já estava corrompida. Medo daquele que só lhe fez o bem, medo daquele que sempre amou. Satanás está semeando medo para que as pessoas se afastem de Deus. E eu quero semear o amor de Deus aqui hoje e dizer: o Senhor é quem te sustenta, quem te guarda, quem te protege, quem te perdoa, quem te abençoa. Chega mais perto dele. Mas a Bíblia aqui também fala que então o homem notou que era nu, a perda da inocência. Eu trabalhei isso no último CTO com os obreiros, podia falar aqui mais de 1 hora sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade onde a nudez cada vez é mais exposta.
E a nudez é uma forma de ferir a inocência, de anestesiar a consciência. Eu quero aqui hoje que você rejeite sites pornográficos, que você rejeite figuras nuas ou seminuas, ou que induzem a nudez. Porque a nudez quebra muitas vezes a simplicidade, a santidade, é uma forma de subverter a nossa mente, trazendo malícia, que o Espírito de Deus comece a levantar uma geração que é contra a nudez. Nós andamos pelas ruas e nós vemos outdoors de mulheres praticamente nuas. Nós andamos e recebemos postagens em nossos meios eletrônicos de mulheres aparentemente nuas. A nudez é uma forma de Satanás, irmãos, tirar a inocência, quebrar a inocência, que o Espírito do nosso Deus afaste este mal de dentro da igreja. Quem me entende? Nós vemos, passando hoje em muitos lugares, banners, placas com mulheres expostas. Que o Espírito Santo venha hoje nos dar temor e santidade, para que nós possamos continuar vivendo debaixo dessa graça divina que o Senhor tem para nós. Quem me entende, diga amém. Agora veja, Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão logo toma a saída clássica: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher logo mantém o mesmo caminho, diz assim: é a serpente que o Senhor criou. E no final quem era o culpado era Deus. Deus que fez a serpente, Deus que fez a mulher, e que culpa tenho eu, o Adão? Há um espírito que tenta lançar a culpa sobre Deus. Eu não sou advogado de Deus e não farei esse papel. Eu não vou tentar defender ou justificar Deus, não farei esse papel. Mas eu quero lhe dizer, há uma tendência de achar que Deus é o culpado pela desgraça que está sobre a nossa vida, e não é. Somos nós que distorcemos, que tomamos o que é bom, porque a serpente era boa? Sim, boa. Olha, meu amado, a Bíblia diz que tudo quanto Deus fez e diz que era bom. A mulher era boa, como é boa, Jesus. Mas o que a Bíblia diz? Que o diabo, quando ele entra, ele distorce, ele desfaz. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus repreende Satanás da nossa vida esta manhã, e ele traz esperança sobre a igreja. Observe da seguinte forma: tudo que eles dizem que foi, por onde veio, acaba apontando para Deus. Então Deus, querido, vai criar um caminho de restauração. Eu queria compartilhar com vocês, verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diga: Jesus, na cruz, esmagou Satanás. Há uma palavra de esperança aqui. Do ventre da mulher há de nascer aquele que vai esmagar a cabeça do diabo. Eu não sei em que nível, que lugar e como você está vivendo hoje aqui, mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar para te dizer: Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente.
Ele fora ferido no seu calcanhar, foi machucado, é verdade, sofreu, é verdade, mas a serpente ao final foi derrotada. Eu quero te dizer, aquele que nos afastava da glória, da vontade, do propósito de Deus, foi derrotado. O diabo foi derrotado. O diabo está derrotado, e nós precisamos receber esta palavra, nós precisamos andar debaixo dessa autoridade. Aquele que desfigurava, descaracterizava a vida que Deus planejou para nós, ele está vencido em nome do Senhor Jesus. Esse diabo que quer fazer com que a sua vida se torne algo longe do propósito divino, ele foi derrotado. Informe ao diabo que ele já está vencido. Informe ao diabo que ele já está derrotado, que ele não tem poder mais na sua vida, que ele não tem poder mais na sua casa, que ele não tem mais poder na sua família, que ele não tem mais poder nos seus pensamentos. Diabo, você não tem poder nos meus pensamentos mais. Diabo, você não tem poder nas minhas palavras mais. Diabo, você não tem poder na minha vida mais. Diabo, você não tem poder no meu casamento mais. Diabo, você não tem poder na minha casa. Você não tem poder no meu ministério. Você não tem poder sobre as minhas vontades, porque Jesus já te derrotou na cruz do Calvário. Receba a vitória do Senhor hoje aqui. Quando eu olho o texto, o Senhor ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Mas eu vejo que é tão tremendo isso, que no verso 20, Adão tem esperança. Porque embora Deus acaba de dizer que ele vai morrer por causa do seu pecado, Deus olha para a sua mulher, Adão olha para a sua mulher e dá um nome para ela. Eu não sei como Eva chamava até aqui, ou como ele tratava ela até aqui. Eu não sei, talvez fala, meu chuchu, benzinho, amor. Mas Adão olha para ela e diz assim, olha lá, verso 20, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Porque embora o diabo tivesse gerado morte, a esperança gera vida. E Adão decide tomar um caminho diferente. Se você entender isso aqui, o Espírito Santo vai operar. Adão podia olhar para Eva e dizer assim, morte. Por tudo que aconteceu. Mas Adão disse assim, eu vou dar um nome para você. Adão falou assim, meu primeiro serviço no mundo foi dar nome. Esse você vai chamar Eva. E Eva quer dizer viva. Porque pela esperança em Cristo Jesus, ainda que Satanás tenha gerado morte, nós conseguimos profetizar vida. Eu queria terminar com isso, você tem que entender. Ainda que a morte tenha sido apresentada, pela esperança em Cristo Jesus, nós podemos crer na vida. Ele olha para a mulher e diz assim, olha, nós entramos em uma rota de morte. Mas a partir de hoje, toda vez que eu olhar para você, eu vou dizer, viva, viva, viva. Porque do seu ventre sai vida, de você sai vida.
Deixa eu dizer uma coisa: onde o diabo plantou a morte, Deus, pela esperança em Cristo Jesus, vai nos dar uma palavra de vida. Aonde reinou as trevas, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Aonde a morte reinou, reinará a vida em Cristo Jesus. É como se ele olhasse para Eva e dissesse: Eva, viva, do seu ventre vão nascer homens da vontade de Deus, para a glória de Deus, para viver os propósitos de Deus. Há algo novo acontecendo dentro de você e da sua vida aqui hoje. Deus está neste lugar para te dizer: você foi criado, formado para a glória de Deus. Mas eu sou fruto de um casamento mal sucedido. Mas eu sou fruto de uma história trágica. Eu sou fruto da inconsequência de 2 jovens. Eu sou fruto de um estupro, de uma violência. Eu quero te dizer: da morte Deus gera vida. Da desgraça Deus faz nascer a graça. Deus só estava procurando um ventre saudável para tirar do arquivo seu projeto. Pôs no ventre da sua mãe e disse: eu te conheço, eu sei quem você é, e para minha glória eu te trago ao mundo, para o meu propósito eu te chamo, e ainda que o diabo arrase, eu farei de ti uma nova criatura, um novo ser. A esperança vai triunfar sobre o pecado e a morte. Por isso creia, meu amado, Deus nos criou para a sua honra, glória e louvor. A minha vida não estará apagada, esquecida, adormecida nos planos do diabo, mas eu continuo profetizando vida e vitória para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Será que tem alguém que pode me ajudar glorificando a Deus? Será que tem alguém que pode ir louvando, celebrando, comemorando, bendizendo? Será que alguém que está recebendo o que o Espírito Santo está trazendo para esta igreja hoje? Quando Adão e Eva estão para sair do paraíso, Deus diz assim: espera aí, vocês não estão bem como vocês estão. Tira essas folhas improvisadas, esses disfarces que vocês mesmos tentaram criar para esconder sua vergonha. Deixa eu fazer algo para vocês. Verso 21 diz que Deus então pega um animal da criação, dele tira a sua pele. Olhe para mim. Dele tira a sua pele e veste novamente Adão e Eva com novas vestes. Isaías 61:10 diz que Deus muda as nossas vestes. Ele traz para nós de novo vestes de louvor. Ele tira o pano de saco e cinza da nossa vergonha e traz a nós novamente vestes dignas. Pelo sacrifício do Cordeiro eu recebi vestes dignas novamente. Pelo sacrifício de Jesus eu recebi roupas dignas novamente. As vestes
são simbólicas no mundo espiritual como o nosso estado espiritual. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dar novas vestes e dizer: eu resgato vocês. Vocês nasceram da minha vontade, para a minha glória, para cumprir os meus propósitos. Pai, nós oramos hoje aqui neste lugar. Acreditamos que o Senhor veio na pessoa de Cristo Jesus. Foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro Santo que morreu em nosso favor. E nós neste momento, Pai, te recebemos. Invocamos o teu nome, ó nosso Deus. Pedimos a tua bênção, ó Pai querido e amado. Ó eterno Salvador, Deus poderoso e verdadeiro, eu invoco o teu nome, eu invoco a tua presença. Sim, meu Pai, eu oro agora em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Espírito Santo de Deus, que vidas venham ser restauradas e fortalecidas neste lugar, e que a tua presença, meu Deus, venha reinar sobre cada um deles. Aonde o pecado triunfou, o diabo reinou, Satanás agiu, eu declaro, ele está derrotado nesta manhã. E eu recebo, meu Deus, a tua restauração. Eu recebo, meu Deus, a tua vitória. Pois lá na cruz, o teu sangue foi derramado. Lá na cruz o Cordeiro morreu, para que recebêssemos novas vestes, nova vida, para a glória de Deus. Diga amém. Coloque as duas mãos no coração. Seja santo ao Senhor. Seja santo ao Senhor. Deus há de te reconectar, te devolver a esse caminho. Todo roubo do diabo, todo roubo do diabo já caiu por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra em nome de Jesus. Jesus está neste lugar. Os pastores e obreiros, vêm aqui comigo.